ele jurava que me amava todos os dias. Não era da boca para fora. Ele repetia olhando nos meus olhos, segurando minhas mãos, como se tivesse medo de me perder. Eu acreditava. Queria acreditar. Depois de anos em relacionamentos quebrados, aquele homem parecia a resposta que a vida me devia. Morávamos juntos havia 8 meses quando tudo aconteceu. A vizinhança nos via como o casal perfeito, sem brigas, sem escândalos, sem histórias estranhas. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, ele saiu dizendo que precisava lhe esfriar a cabeça. Disse que voltaria logo. Nunca voltou. Na manhã seguinte, a polícia bateu à minha porta. Pergunta simples no começo: quando foi a última vez que eu o vi, se discutimos, se ele tinha inimigos. Eu respondi tudo, tranquila, sem imaginar que aquela conversa estava prestes a virar um pesadelo. Antes de sair, um dos policiais me olhou diferente. Um olhar frio. Desconfiado. Foi ali que senti algo errado. Muito errado. Fui chamada para depor 2 dias depois. Disseram que era procedimento padrão. A sala era pequena, gelada, com uma câmera no canto. O delegado colocou uma pasta sobre a mesa e respirou fundo antes de falar. O nome que aparece no inquérito é o seu. Achei que fosse um erro. Ri de nervoso. Disse que devia haver engano. Então ele abriu a pasta. Fotos. Mensagens. Horários. Um relatório inteiro construído para provar que eu tinha motivo, oportunidade e raiva. Segundo o inquérito, eu era a última pessoa com quem ele falou. Segundo os registros, meu celular esteve próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Segundo uma testemunha, eu havia sido vista discutindo com ele dias antes. Tudo falso. Tudo encaixado de forma assustadoramente perfeita. O delegado me encarou e disse algo que nunca esqueci: alguém te ama o suficiente para te destruir assim? Naquele momento, o amor começou a fazer sentido, do jeito mais doentio possível. Passei semanas vivendo entre interrogatórios e olhares de julgamento. Amigos se afastaram. Minha família começou a duvidar. Eu me perguntava, todas as noites, onde tinha errado ao confiar tanto. A virada veio por um detalhe pequeno. Um áudio esquecido no backup do celular dele. Uma mensagem enviada horas antes de morrer. Não para mim. Para outra pessoa. No áudio, a voz dele tremia. Se der errado, joga tudo nela. Ela confia em mim. A polícia refez a linha do tempo. Descobriu a amante. Descobriu as dívidas. Descobriu que ele planejava desaparecer e precisava de um culpado. Meu nome foi retirado do inquérito. Mas nada voltou ao normal. Porque amar alguém que jura te amar, e quase te enterra viva, deixa marcas que a justiça não apaga. E até hoje, quando alguém diz eu te amo, eu me pergunto, a que custo? A polícia achou que o áudio explicava tudo. Não explicava nem metade. Quando quebraram o sigilo bancário, o verdadeiro plano começou a aparecer. Ele não queria apenas desaparecer. Ele queria morrer sem morrer. Precisava de um corpo. Precisava de alguém para assumir o crime. Precisava de mim. Meses antes, ele já frequentava lugares afastados. Conversava com gente que não tinha registro, não tinha família, não tinha ninguém que fosse sentir falta. Um desses homens foi visto entrando no carro dele na noite do desaparecimento. Nunca saiu vivo. O plano era simples e cruel: matar alguém sem identidade clara, incendiar o carro, sumir com o próprio corpo e deixar todas as pistas apontadas para mim. Celular clonado. Mensagens programadas. Testemunhas pagas. Até uma falsa briga entre nós havia sido ensaiada em público dias antes. Ele repetia eu te amo enquanto montava o cenário da minha prisão. Enquanto escrevia minha culpa em silêncio. O amor não era emoção. Era ferramenta. O que ele não previu foi o erro humano. Um detalhe mínimo. Um recibo esquecido. Um pagamento feito em dinheiro vivo que apareceu em uma câmera antiga, em um posto quase abandonado. No vídeo, ele aparece tranquilo. Sem medo. Sem pressa. Comprando combustível horas depois do horário em que, segundo o plano, ele já deveria estar morto. Quando a polícia entendeu isso, percebeu algo pior: ele estava vivo. Observando tudo de longe. Esperando que eu fosse presa para poder assumir uma nova identidade.
Mas pessoas assim cometem um erro fatal, acreditam que controlam tudo. Ele tentou sacar dinheiro novamente. Foi reconhecido. Cercado. Preso. Quando o vi algemado, ele sorriu. Um sorriso pequeno. Frio. Quase deu certo, ele disse. Hoje ele cumpre pena. Eu cumpro as consequências. Porque sobreviver a alguém que planejou te destruir por amor, é uma sentença que não aparece em nenhum inquérito. E talvez o mais macabro de tudo seja isso: se eu não tivesse sido inocente, o plano teria funcionado perfeitamente. O nome dela apareceu por último. Não porque era irrelevante, mas porque estava escondido demais. A amante não surgia nas mensagens óbvias, nem nas ligações diretas. Ela existia nas entrelinhas, contas laranjas, e-mails descartáveis, encontros marcados por terceiros. Ela não gritava. Não ameaçava. Sussurrava. Foi ela quem convenceu ele de que desaparecer não bastava. Você precisa de um culpado, dizia. Alguém que todos acreditem. E então meu nome entrou no jogo. Ela estudou minha rotina, meus horários, meus medos. Sabia quando eu dormia. Sabia quando eu confiava. Foi ela quem sugeriu as mensagens programadas, a clonagem do celular, as falsas brigas encenadas em público. Foi ela quem escolheu o local, o corpo errado, o fogo certo. Enquanto ele hesitava, ela organizava. Enquanto ele dizia "eu te amo", ela escrevia a minha condenação. Quando finalmente a polícia chegou até ela, não houve desespero. Não houve choro. Houve um sorriso curto, quase educado. Ela sabia exatamente o que dizer, e o que omitir. Eu só dei conselhos, afirmou. Ele que decidiu. Mas o investigador percebeu algo estranho: ela descrevia o plano com detalhes demais. Sabia horários, rotas, valores. Coisas que um ouvinte não saberia. Coisas que só a arquiteta do crime dominaria. Em uma conversa fora da gravação, ela deixou escapar a verdade: ele precisava de alguém para amar, e de alguém para culpar. Eu só organizei as peças. Foi ali que entenderam: o plano nunca foi sobre dinheiro ou fuga. Foi sobre controle absoluto. Ela queria provar que podia destruir uma vida sem tocar nela. E quase conseguiu. Ela não foi presa naquele dia. Faltavam provas diretas. Ela saiu andando, calma, como quem vence uma partida longa. Ele caiu. Eu sobrevivi. Ela seguiu livre. Meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Uma frase curta: algumas histórias precisam de vilões para funcionar. Apaguei. Troquei de número. Mudei de cidade. Mas certas pessoas não desaparecem. Elas esperam. Hoje, quando penso em tudo, sei que ele foi um instrumento. Eu, o sacrifício. Mas ela foi o cérebro. A manipuladora. A verdadeira autora do crime que quase não existiu, porque era perfeito demais. E o mais macabro não é saber disso. É saber que ela ainda está por aí, aprendendo com os próprios erros. O laudo psicológico veio depois. Tarde demais. Ela não agia por impulso. Não sentia culpa. Não sentia medo. Sentia controle. Os peritos encontraram um padrão: relacionamentos curtos, pessoas emocionalmente frágeis, homens que precisavam se sentir escolhidos. Ela não se envolvia, ela selecionava. Observava como um predador observa a presa, em silêncio, sem pressa. Ela nunca pediu nada diretamente. Apenas plantava ideias. E se você sumisse, e se alguém pagasse por isso, você merece uma vida nova. Cada frase parecia casual. Nenhuma era inocente. Nos interrogatórios, ela imitava emoções. Chorava no momento certo. Pausava a fala para parecer nervosa. Mas quando achava que ninguém via, o rosto relaxava. Vazio. Limpo. Como se nada daquilo tivesse importância. Um investigador escreveu no relatório: ela não sente prazer no crime. Ela sente prazer em assistir ao efeito. Descobriram então o detalhe mais perturbador: eu não fui a primeira. Antes de mim, houve outra mulher. Um relacionamento apagado. Um homem desaparecido. Um processo arquivado por falta de provas. Sempre o mesmo padrão: alguém caía, ela observava, e seguia em frente. Ela não queria dinheiro. Não queria amor. Queria ver até onde podia ir.
Nos diários digitais recuperados, havia anotações frias: ela confia demais. Ele serve. O erro foi deixar rastros emocionais. Pessoas não eram pessoas. Eram peças. Testes. Experimentos. Quando ele falhou, deixou de ser útil. Quando eu sobrevivi, virei uma exceção, e exceções incomodam psicopatas. A confirmação final veio meses depois, quando outro caso surgiu em outra cidade. Mesmo padrão. Mesmo roteiro. Mesmo tipo de vítima. Só que dessa vez, o nome dela apareceu cedo demais. Quando foi presa, não resistiu. Não gritou. Não negou. Apenas perguntou: vocês demoraram, por quê? Na cela, sorria. Não porque tinha perdido. Mas porque tinha sido desafiada. Durante a avaliação final, o psiquiatra foi direto: ela não vê pessoas. Vê narrativas. E ela sempre quer escrever o final. Hoje, ela está presa. Mas histórias assim não terminam com grades. Terminam com cicatrizes. Eu sobrevivi. Mas às vezes penso, se ela não tivesse cometido um único erro, ninguém jamais saberia que o verdadeiro monstro nunca foi ele. E talvez esse seja o pensamento mais macabro de todos. O último depoimento foi curto. Sem lágrimas. Sem tremor na voz. Eu disse apenas a verdade. Contei como confiei, como fui usada, como quase fui apagada da própria história. O juiz ouviu em silêncio. O promotor fez anotações. O advogado dela evitou olhar para mim. Quando perguntaram se eu me sentia aliviada, demorei a responder. Não, eu disse. Justiça não devolve a paz. Ela foi condenada. Diagnosticada. Rotulada como psicopata. Trancada atrás de grades grossas, com portas que se fecham sozinhas. No papel, o caso estava encerrado. Na minha vida, nunca esteve. Hoje eu vivo em alerta. Evito rotinas. Troco caminhos. Observo reflexos em vitrines. Qualquer mulher parada tempo demais atrás de mim faz meu coração acelerar. Porque o medo não acaba quando o monstro é preso. Ele aprende a esperar. Às vezes lembro do que ela disse no último dia, antes de ser levada: algumas histórias só terminam quando quem sobrevive para de fugir. Eu não durmo em paz. Não vivo em paz. Vivo esperando. Esperando o dia em que ela vai sair. Esperando o dia em que ela vai terminar aquilo que começou. E o pior de tudo é saber que, ela nunca esquece uma história inacabada. Criando imagem.